Nós falamos na semana passada a respeito da presença de Deus. Quantos aqui lembram da semana passada? Amém? Nós compartilhamos acerca do conteúdo da história de Obed-Edom, que ele recebeu a presença de Deus dentro da sua casa. E nós citamos também que esse processo de recebimento da presença de Deus foi a primeira ação de Davi como rei de Israel. A primeira coisa que Davi fez quando ele pegou o seu reinado é que ele de fato ele iniciou o seu reinado buscando a presença e a arca da aliança. E nós compartilhamos, irmãos, sobre a importância de nós valorizarmos a presença de Deus acima de qualquer coisa. A primeira coisa que nós precisamos buscar na nossa vida é a presença de Deus. A coisa mais importante, o fator mais crucial e mais importante, e que vai fazer de fato diferença dentro da nossa casa, dentro da nossa vida, e em todos os aspectos que envolvem a nossa vida, é a presença de Deus. Porque a presença de Deus não é simplesmente um amuleto, a presença de Deus não é simplesmente um arrepio no braço que nós temos no momento do louvor, a presença de Deus não é simplesmente algo que a gente sente. Não, a presença de Deus é o próprio Deus testificando e andando conosco. A presença de Deus é o próprio Deus caminhando conosco lado a lado. E o que faz a diferença, de fato, na nossa vida é a presença de Deus. O que faz diferença, de fato, na nossa jornada é a presença do Espírito Santo de Deus. E eu gostaria de compartilhar com vocês sobre a importância de nós valorizarmos essa presença em todos os momentos. E eu quero compartilhar com vocês, o texto base está lá em Provérbios, capítulo 3, versículo 6, sobre a importância de nós acrescentarmos a Jesus em todos os aspectos da nossa vida, de nós colocarmos o Senhor Jesus em todos os aspectos da nossa vida. Por que eu falo isso? Porque hoje nós vivemos num mundo de tantas vozes, nós vivemos num mundo onde tantas pessoas falam, onde você tem, o aspecto da internet, que ele é super positivo, de diversas comunicações, informações que surgem para nós. Por exemplo, o pastor falou da guerra que está acontecendo lá no Oriente Médio. Então, o cara solta uma bomba, um míssil, e a gente que está aqui no Brasil, tem nada a ver com o negócio, a gente consegue assistir ao vivo o que está acontecendo lá, por conta desse processo e dessa aceleração de informação. Mas ao mesmo tempo que ela é positiva, ela também pode ser muito perigosa, ela também pode ser muito negativa, porque se a gente não tomar cuidado, a gente acaba ouvindo coisas que são totalmente contrárias à palavra de Deus, coisas que às vezes parecem ser inofensivas, coisas que às vezes parecem ser sim, simples, pequenos detalhes, algumas coisas que falam assim, nossa, é bonito, uma frase de efeito que faz a diferença, algo que é motivacional, mas que no fundo, ou com o decorrer do tempo, vai te trazendo morte, vai te trazendo algumas perdições. E uma das coisas que nós precisamos tomar cuidado é em relação àquele pensamento que nós temos, Olha, quando o assunto é o possível, faça você, e deixe o impossível para Deus fazer. Quando o assunto é possível, arregaça as mãos e faça você. Mas quando o assunto se tornar muito impossível, deixa que Deus faça. Eu entendo esse tipo de pensamento, mas se a gente parar de fato para analisar, faça um filtro do seu dia. Quantas coisas são impossíveis no seu dia a dia? Pensa aí, o que é impossível no seu dia a dia que você enfrenta? Ah, pastor, não tem muita coisa não.
Por exemplo, uma coisa impossível para mim, se eu for me aventurar de cozinhar, é fazer um arroz solto. Aí eu falo, Deus, isso aqui é impossível de fazer, uma comida desse jeito, soltinho, não dá não. Não consigo, para mim é muito impossível. Mas para algumas irmãs que têm facilidade, é a coisa mais básica, né? Você olha para o arroz que eu faço e fala assim, tá bonito, na hora que você come quebra o dente, tá duro o negócio. Então assim, o que é muito impossível que você participa ou que você vivencia no seu dia a dia? Se a gente for muito sincero, não tem muita coisa não. Não, é uma coisa no mês e olhe lá, uma coisa ou outra no semestre e olhe lá. Você percebe como esse ensinamento produz uma falta de dependência do Senhor? Porque se eu não tenho algo possível para ser realizado no meu dia a dia, quando é que Deus vai intervir? Quando é que a presença de Deus vai agir? Quando é que Deus vai se manifestar? Quando é que o aspecto de depender do Senhor vai aparecer no meu dia a dia? Nada, não vai aparecer. E aí eu vou me tornar um cristão que não depende de Cristo, um crente que não depende do Senhor, mas que depende do quê? Do esforço do seu próprio braço. E nós temos ensinado os irmãos aqui que é muito perigoso você depender de você mesmo. O esforço do braço é ignorar o sacrifício de Cristo. O esforço do nosso próprio braço é ignorar o sacrifício do próprio Jesus. Então, Salomão, ele nos ensina algo que de fato é crucial. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Em outras palavras, ele está falando assim, gente, reconheça o Senhor, ou considere o Senhor em todos os aspectos da sua vida. E quando você considerar o Senhor em todos os aspectos da sua vida, Ele vai endireitar as suas veredas, Ele vai endireitar o seu caminho. Sabe, irmãos, Deus não quer nos ajudar simplesmente nas coisas impossíveis. Deus não quer simplesmente aparecer na nossa vida quando Lázaro morreu. Deus quer estar na nossa festa de casamento, mudando coisas simples como água em vinho. Deus quer estar no nosso serviço, como Ele fez com Pedro, quando Ele subiu no barco de Pedro, simplesmente para usar o barco de Pedro como uma plataforma para Ele pregar. E depois que Jesus prega, o que acontece? Ele fala, Pedro, vai lá pescar, porque tem uma abundância te esperando. E Pedro pesca, e a abundância dele acontece. Então perceba que Deus não quer simplesmente intervir na nossa vida em questões impossíveis. Deus está interessado em todos os aspectos da nossa vida. Por isso que a Bíblia diz, considere o Senhor em todos os seus caminhos. Deus quer se relacionar, ou Deus quer entrar, Deus quer nos ajudar em todos os aspectos da nossa vida. Sabe, você que trabalha fora, você que é vendedor ou tem sua empresa, considere o Senhor na sua empresa, considere o Senhor no seu dia a dia. Poxa, Senhor, hoje eu tenho um desafio muito grande, eu tenho um desafio de vender, vai lá, me ajuda, Espírito Santo. Nossa, Senhor, eu tenho um desafio hoje, eu tenho uma reunião muito importante para lidar, eu quero que o Senhor esteja lá. O que você está fazendo? Você está considerando, você está reconhecendo o Senhor, você está inserindo o Senhor no seu dia a dia. Ah, Senhor, os meninos me falaram que terça-feira aqui em São Caetano vai estar 5 graus. Quem é que lava a louça em 5 graus? Tem que lavar a louça clamando pelo fogo do Espírito. Senhor, aquece essa água aqui, aquece esse negócio em nome de Jesus. Quem é que levanta com 5 graus para trabalhar? Tem que acordar no fogo do Espírito. Oh Senhor, vai na frente, seja como uma coluna de fogo na minha frente, aquecendo o meu caminho. Considero o Senhor nos aspectos mais cruciais. A minha sogra está aqui, ela veio nos visitar.
É engraçado porque eu ia com ela no mercado e ela orava para arrumar vaga. Ela orava, não estou brincando. Ela orava: Senhor, me dá uma vaga na frente, porque eu não quero andar, me dá uma vaga aqui. E acredite, Deus abençoava e aparecia a vaga. O que eu estou falando para você? Considere o Senhor em todos os seus caminhos. Considere o Senhor no seu dia a dia. Faça com que Jesus se torne participante no seu dia a dia, porque a sabedoria, irmãos, está em incluir o Senhor em todas as coisas. A sabedoria não está simplesmente em incluir o Senhor em causas impossíveis. Inclua o Senhor em todas as coisas. A Bíblia diz que o Senhor Jesus é a própria sabedoria de Deus. Você vai encontrar isso, se eu não me engano, em Colossenses, que Paulo fala que Cristo é a sabedoria do próprio Deus. Então a verdadeira sabedoria é você adicionar Cristo em todas as coisas. Não deixe Cristo ser alguma coisa, vamos colocar assim, que você desfruta só quando você vai na célula, ou só quando você vem aqui no culto. Não, todos os dias considere o Senhor. Está andando na rua, considere o Senhor. Está andando no dia a dia, considere o Senhor. Está indo no mercado, considere o Senhor. Vai na farmácia, considere o Senhor. Vai fazer alguma coisa dentro da sua casa, considere o Senhor em todos os seus caminhos. Você viu o pastor Roberto falando aqui? Teclado, faz mais de 10 anos que nós temos ele. Nós precisamos tocar teclado, irmãos. Obrigado, pastor. Deus vai ouvir esse seu amém aí. Irmãos, 6 teclas, para a gente que toca teclado é muita coisa, faz muita diferença. A gente já não toca muito bem, né, pastor? E quando falta 6 teclas, né, você fala: meu Deus do céu, o que vai sair daqui, né? Incluir o Senhor. Deus restaurou na hora do louvor, ele ensaiou. Agora, antes de começar o culto, as coisas voltaram ao normal. O que eu estou falando para você? Adicione o Senhor em todos os seus caminhos. Adicione o Senhor em todas as coisas. Pastor, em tudo? Sim, em tudo. Pastor, mas até nas coisas mais simples? Sim, até nas coisas mais simples. Pastor, eu preciso orar por coisas tão simples e tão triviais? Sim, sim, ore por coisas simples, ore por coisas triviais, ore por coisas que até mesmo você já sabe como resolver, que você já sabe o caminho das pedras. Ore por isso, coloque isso diante do Senhor, porque quando você faz isso, você está mostrando para você e para o Espírito Santo: eu estou dependendo do Senhor, eu preciso que o Senhor faça isso, eu preciso que o Senhor mostre alguma coisa para mim, me ensina nesse caminho. Ore por coisas simples, ore por coisas triviais, porque, irmãos, imagina só, você tem à sua disposição o Criador do mundo, coisa pouca, o Criador do universo está à sua disposição. Se você parar para analisar, quando a gente fala do Criador do universo, a gente está falando de um Deus que do nada criou todas as coisas, com o poder do simples da sua palavra. Por exemplo, aqui não tem nada, está vendo aqui? Nada, nada, uma caixinha de nada, não tem nada aqui. E esse Criador do universo, simplesmente com o poder da sua palavra, o nada, começou a criar alguma coisa. O nada começou a surgir alguma coisa. Então, esse Deus que do nada fez tudo que você consegue enxergar, está perguntando para mim e para você: o que é que você quer que eu te faça? O que você quer que eu te faça? Ah, Deus, eu estou com uma conta que, olha, eu tenho até medo de abrir o aplicativo do banco, que é um tapa na cara. Ah, não, Deus, o Senhor sabe como que é, eu tenho até medo de conversar com o meu esposo nessa situação, porque eu sei que quando a gente sentar para conversar, obrigado.
Quando a gente sentar para conversar, eu sei que vai sair briga. Ah não, Deus, eu tenho que pedir aumento para o meu chefe, mas ele não está num dia bom, eu sei que eu vou receber um não. O que você quer que ele te faça? Por que eu falo isso? Porque, irmãos, imagina só, o maior tesouro do universo, que é Cristo, nos foi dado graciosamente. O que ele não poderia fazer pagando as suas contas? Por que ele não te daria um aumento salarial? Por que ele não te daria paz na sua casa? Se a maior de todas as bênçãos ele já te concedeu graciosamente, que é Cristo Jesus, por que ele não te daria isso? Considere o Senhor em todos os seus caminhos, considere o Senhor em todos os seus aspectos, considere o Senhor em todas as áreas da sua vida. Sabe, a Bíblia diz: se você reconhecer Deus, Ele vai endireitar os seus caminhos, Ele vai endireitar aquilo que é tortuoso, aquilo que é indefinitivo, aquilo que não está assim alinhado, aquilo que não está de acordo com a palavra dEle. Se você considerar o Senhor, Ele vai endireitar. Se você colocar Jesus, Ele de fato vai endireitar. A Bíblia diz, lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17. O seguinte: orai sem... Vamos todos ler? Orai sem cessar. Quando a gente lê um versículo desse em primeira instância, o que a gente imagina? Pastor, eu tenho que ficar fechado no meu quarto orando o tempo inteiro. Mas nós sabemos que nós não temos ainda essa possibilidade de ficar fazendo isso. Tem também um aspecto da oração em línguas, que é importantíssimo, e tem tudo a ver com isso. Mas o orar sem cessar é você estar caminhando e se lembrar: oh Jesus, muito obrigado. Você está andando, você lembra: aleluia, glória a Deus, o Senhor é bom. Você entrou dentro do seu carro, você está ouvindo louvor, você está cantando junto, você está falando glória a Deus, aleluia. Você está trabalhando, você glorifica o Senhor: oh, o Senhor é bom, a bondade do Senhor está sobre mim, o Senhor vai na minha frente, o Senhor vai abençoar essa casa que eu estou trabalhando, o Senhor vai abençoar esse negócio que eu estou fechando. O que você está fazendo? Você está orando sem cessar. A questão não é você ficar 1 hora orando, é você ficar 1 hora sem orar. Ore todo o tempo, ore sem cessar, considere o Senhor em todos os aspectos, coloque o Senhor Jesus em todos os aspectos da sua vida. Por quê? Porque quando você ora, você demonstra o quê? Dependência de Deus. Quando você ora, você demonstra que você precisa do Senhor, que você não está indo com base na sua força, mas que você depende dEle. Sabe, irmãos, a Maia tem 1 ano e 2 meses. Faz 1 ano e 2 meses que a gente não dorme direito lá em casa. Está igual um zumbi, eu e a Bianca. E, irmãos, a bichinha chora alto, mas é um alto que se fala assim, dá vontade assim de falar assim: menina, menos, por favor, né? Chora mais baixo, porque ela berra, de madrugada então, ela, assim, o coração vai lá em cima, e ela chora, mas ela quer mamar? Não, ela só quer o colo da mãe dela. Se eu inventar de pegar ela, aí, não, isso aí, a guerra lá do Irã de Israel é fichinha perto se eu pegar a Maia no colo de madrugada. Não, porque ela só quer o colo da mãe, só quer isso, não faz nada, só quer o cheiro da mãe. Quero dizer para você, quando você clama, você só quer estar perto do Senhor. Você está falando: Deus, eu estou precisando do Senhor, eu estou querendo o Senhor, eu quero simplesmente estar mais perto do Senhor, eu quero ter mais esse aconchego, eu quero simplesmente estar no colo do meu Pai. Orar é depender,
Orar é para os fracos. Pessoas fortes não oram. Por quê? Porque vivem com base na sua força. Só os fracos oram. Só os fracos reservam tempo para orar. Só pessoas fracas reconhecem que não conseguem absolutamente nada com base na sua força. Por isso que oram. Por isso que buscam ao Senhor. Por isso que clamam ao Senhor. A oração é para os fracos. E a Bíblia diz que é na sua fraqueza que Deus demonstra o seu poder. Quando você se coloca de fraco diante do Senhor, Ele se torna a sua força. Quando você fala: Deus, eu não consigo, Deus, eu até consigo, mas eu queria tanto que o Senhor visse, eu queria tanto que o Senhor entrasse nessa situação, eu queria tanto que o Senhor manifestasse o seu poder. Quando você depende do Senhor, Ele se levanta em seu favor. Considere o Senhor em todos os seus caminhos. Sabe, irmãos, a Bíblia diz, eu já vou encerrar, a Bíblia diz lá em 2 Reis, capítulo 4, 2 Reis, capítulo 4, versículo 38 até o versículo 41. Segunda Reis, capítulo 4, versículo 38 ao 41, diz assim: olha, Eliseu voltou a Gilgal, e havia fome na terra, e os filhos dos profetas estavam sentados na sua presença, e disse ao seu moço: põe a panela grande ao lume, e faz um caldo de ervas para os filhos dos profetas. Então um deles saiu ao campo a fim de apanhar ervas, e achando uma parra brava, colheu dela e a sua capa cheia de coloquintidas. Aleluia. E voltando, cortou-as na panela do caldo, não sabendo o que era. O cara corta o negócio, coloca na panela, nem sabe o que é. Parece a gente na cozinha. Assim, tiraram de comer para os homens, e havendo eles provado o caldo, clamaram, dizendo: ó homem de Deus, a morte na panela, e não puderam comer. Ele, porém, disse: trazei farinha, e deitou-a na panela, e disse: tirai para os homens, a fim de que comam. E já não havia nenhum mal na panela. Irmãos, nós estamos diante de um cenário onde havia necessidades. A história diz que o povo estava enfrentando naquela época fome. E tempos de fome são tempos de necessidade, são tempos de busca, são tempos de carência, são tempos de dependência. Sabe aqueles dias onde você ora e Deus não se manifesta? Você busca e parece que nada acontece, parece que tudo está dando errado na sua vida. Quanto mais você ora, parece que mais o inimigo se levanta. O que é isso? Tempo de fome. Elias estava vivendo juntamente com seus profetas, com a sua escola de profetas, como alguém que tinha fome, necessidades básicas. E aí ele disse a alguém: olha, vai lá e pega alguma coisa para a gente colocar dentro desse caldo aqui para dar uma encorpada. E aí alguém, não conhecendo o que ele pegou, não conhecendo, os frutos da terra, pegou esse fruto aí, que eu não vou nem repetir o nome, mas esse fruto, ele era venenoso. Pepino amargo. Obrigado, pastor. Pepino amargo. E aí o que ele pegou? Ele pegou o picles e falou o seguinte: facilitou, né, irmãos? Jogou dentro da panela. Na hora que alguém colocou na boca, o que falaram? Isso aqui está envenenado, tem morte na panela, isso aqui está com veneno, isso aqui não pode comer, isso aqui não dá. E aí a Bíblia diz, no versículo 41, que Eliseu diz o seguinte: olha, tragam farinha,
E aí ele deitou a farinha na panela e deu ao povo para comer, e já não tinha nenhum mal na panela. O que eles trouxeram, irmãos? Farinha. Eles trouxeram um punhado de farinha. Vamos lá. Se você estivesse naquela roda e alguém falava assim, isso aqui está com veneno. Aí alguém fala assim, não, é só jogar a farinha. Você ia comer? Seja sincero, você ia comer? Não, vou dar para minha sogra, cadê ela? Viu? A gente só brinca com quem a gente tem liberdade. Eu tenho liberdade para brincar com ela, porque eu sei que ela vai brincar comigo depois. Você ia comer? Seja sincero. Ó, eu tô com um copo de água. Imagina só, se eu coloco um miligrama de xixi nessa água, você ia beber? Dizem que faz bem para os olhos. Só dizem. Você ia tomar? O que você ia fazer? Você ia jogar fora, não ia? Se a gente que cozinha, me coloquei no grupo aí. Se erra a mão e coloca um sal a mais, o que você faz? Joga fora esse trem, vamos fazer de novo. Não é não? Joga fora, vamos fazer outro. Imagina só, se tem veneno na panela, você ia jogar tudo fora. Jogar fora, olha aqui para mim, jogar fora é o meio natural de resolver problemas. Jogar fora é o padrão do mundo de se resolver problemas. Casou, está brigando muito, não deu errado, não deu certo, separa. O que é isso? Mundo. Mundo. Essas brincadeiras que eu faço com a minha sogra, o mundo faz pior. Eu faço porque eu a amo. As irmãs riem, né? Mas é sério. É sério. Ela sabe disso. Mas o mundo faz o quê? Chacoalha. Ele esculacha o negócio. Padrão do mundo. Qual que é o padrão do mundo? Namorou, pode transar. O que é isso? Mundo. Mundo. Padrão do mundo. Como é que você resolve os problemas da sua casa? Como é que você resolve os problemas da sua vida pessoal, sentimental, emocional, financeira? Você anda de acordo com os padrões naturais? Você anda de acordo com as questões mais naturais possíveis? Ou você considera o Senhor? Porque jogar a panela fora é natural. Jogar o caldo fora é natural. Acabar com o casamento é natural. Cortar laços de amizades por conta de birrinhas é natural. Ficar com bico ou com coração amargurado é o que? Natural. Como é que você resolve quando coloca um veneno dentro da sua panela? A Bíblia diz que Eliseu deu uma direção para os filhos dos profetas. A Bíblia diz que Eliseu mandou jogar O que Eliseu mandou jogar, irmãos? Farinha. A farinha nada mais é do que o grão de trigo moído, não é verdade? Amassado, moído. Eu sei tudo. Eu sei tudo. Nesse caso, é essa a questão. Pois é, aleluia. Cristo é essa farinha, porque na cruz ele foi moído, ele foi triturado. Na cruz ele levou sobre si todos os nossos pecados. Na cruz a maldição, o veneno que estava destinado para a nossa panela, Cristo levou. Então o segredo para todas as coisas é o que? Acrescente Cristo.
acrescente Cristo. Está com veneno na panela da sua vida, você está com amargura no seu coração, está com problema dentro da sua casa, está com problema financeiro, está com problema conjugal, está com problema em todos os aspectos da sua vida. Qual que é o segredo? Acrescente Cristo. Quando eles colocaram a farinha na panela, quando alguém comeu, falou assim: o veneno foi embora. Por quê? A farinha entrou. Quer resolver as dificuldades da sua casa? Acrescente Cristo. Quer resolver as dificuldades na sua vida? Acrescente o Senhor em todos os aspectos. A morte vai embora quando nós acrescentamos o Senhor. Eu queria que você ficasse de pé no seu lugar, pastor Roberto.